Acordar em um mundo sem barulho parece um sonho, mas nesse dia algo estava diferente. Não era o silêncio comum de uma manhã tranquila, era um vazio sonoro total. Nenhum zumbido, nenhum canto, nenhum sinal de vida ao nosso redor. As cigarras caladas, os grilos ausentes, os mosquitos sumiram. O ar parecia mais denso, como se até o som tivesse sido sugado da atmosfera. Não havia o menor ruído vindo das árvores, dos jardins, dos campos. Um silêncio antinatural, desconfortável. E foi então que percebemos: os insetos tinham desaparecido. Todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares do planeta, sem exceção. Em questão de horas, cientistas, jornalistas e governos tentavam entender. Isso é uma falha do ecossistema? Um fenômeno climático? Ou um sinal de que algo muito maior está em curso? Mas a pergunta que ecoava era outra. E se os insetos nunca mais voltarem? O que aconteceria com o mundo? Com a humanidade? Com o Brasil? O primeiro impacto foi sentido nos céus. Aves que antes sobrevoavam cidades, florestas e fazendas começaram a desaparecer. Andorinhas, joões de barro, beija-flores, gaviões insetívoros, mortos. Milhares, milhões. Caídos no chão, frágeis, magros, famintos. Sem alimento, suas populações entraram em colapso em questão de semanas. Os sapos sumiram dos brejos. Os lagartos, antes caçando nas pedras quentes, desapareceram. Os morcegos, essenciais no controle de pragas e transmissores de sementes noturnas, foram os próximos. O mundo animal, construído em cima da base que são os insetos, perdeu o chão. Um efeito dominó começou. Espécies entrando em extinção em uma velocidade jamais registrada. Aqueles que dependem de insetos direta ou indiretamente foram arrastados para o abismo ecológico. A Terra começou a morrer, em silêncio. Enquanto os cientistas corriam contra o tempo, o campo parava, literalmente. Agricultores notaram algo estranho. Flores que não davam frutos, árvores cheias de flores murchando sem produzir nada. Abóboras, melões, amêndoas, maçãs, morangos, pepinos, toda a cultura dependente de polinizadores estava condenada. A produção agrícola começou a cair imediatamente. E os preços dispararam. Supermercados limitaram a venda de frutas por pessoa. A inflação explodiu. A crise alimentar começava a ganhar força, mas ninguém imaginava que o pior ainda estava por vir. No Brasil, a tragédia tomou contornos culturais. O café, símbolo nacional, orgulho agrícola e paixão cotidiana, foi duramente atingido. Sem abelhas para polinizar os cafezais, a produtividade despencou. Estimativas apontaram perdas de até 30%. Milhares de famílias do interior perderam sua renda. Exportadores entraram em colapso. Fazendas centenárias fecharam as portas. O café, que antes custava R$ 5,00, passou a R$ 20,00, depois R$ 30,00, até sumir das gôndolas. Cafeterias fechando, empregos sendo cortados e o brasileiro começando o dia com água quente e farinha no lugar da bebida que o acompanhou por gerações. Uma ruptura não só econômica, mas emocional. O Brasil começava a sangrar. Depois veio o golpe fatal, a soja. Mesmo sendo uma planta que pode se autopolinizar, estudos mostraram que a presença de abelhas aumenta sua produtividade em até 18%. E isso, num país que lidera o mercado global, significa bilhões de reais por ano. Os impactos foram imediatos. Queda nas exportações, perda de competitividade no mercado global, desvalorização do real, alta do dólar. O agronegócio, que sustenta boa parte da economia brasileira, foi atingido no coração. Cidades inteiras do Centro-Oeste entraram em recessão. Empresas faliram. O Brasil, gigante do agro, agora lutava para produzir até o próprio alimento. Nos centros urbanos, o reflexo era visível. Feiras vazias. Produtos básicos como laranja, maracujá, açaí, melancia, sumiram. Os poucos que sobraram vinham importados, caríssimos. O brasileiro começou a substituir frutas por bolacha. Os mercados passaram a vender kits de comida básica, como arroz e farinha,
em embalagem racionada. Uma cena comum passou a acontecer. Pessoas fotografando frutas nos mercados como se fossem relíquias raras. Um colapso alimentar silencioso, mas implacável, estava se instalando em todo o país. Mas os insetos não eram apenas polinizadores. Eles eram o sistema de limpeza do planeta. Em poucos meses, florestas e cidades começaram a acumular folhas mortas, esterco, carcaças de animais e restos de comida. O cheiro, insuportável. A decomposição natural foi interrompida. A matéria orgânica apodrecia sem ser reciclada. Os solos ficaram mais ácidos. As bactérias se multiplicavam de forma perigosa. Rios começaram a ser contaminados por resíduos que antes seriam rapidamente degradados por larvas e colônias de insetos. O lixo se acumulava até nos lugares mais remotos. Sem insetos decompositores, a Terra começou a apodrecer por dentro. Um planeta que antes respirava, agora sufocava sob o próprio peso. A Amazônia parou. O Cerrado calou. O Pantanal secou. Sem polinizadores, árvores centenárias deixaram de dar frutos. Animais migraram ou morreram. Os besouros rola-bosta, tão ignorados, faziam falta. Sua ausência causava acúmulo de fezes e sementes não enterradas, quebrando o ciclo da vida. O equilíbrio entre espécies foi perdido. As florestas deixaram de se regenerar. O barulho da mata, dos insetos voando, dos animais se alimentando, deu lugar a um silêncio fúnebre. Pela primeira vez, a natureza parecia derrotada. E nós, os responsáveis, só podíamos assistir, tarde demais, o colapso de nossos biomas mais ricos. Após 12 meses, o cenário era outro. Milhões de pessoas em situação de fome. A dieta humana foi reduzida ao básico: arroz, milho, trigo. Os únicos alimentos ainda produzidos em massa, por dependerem do vento e não de insetos. Mas sem nutrientes, doenças começaram a se espalhar. Crianças nasciam desnutridas. Adultos adoeciam com facilidade. O número de mortes por inanição cresceu em todos os continentes. Países ricos passaram a racionar alimentos. Países pobres lutavam por sobrevivência. Revoltas começaram a surgir. Saques, conflitos armados. Tudo por comida. O mundo não estava só silencioso, ele estava faminto. 5 anos após o desaparecimento, o planeta era irreconhecível. As grandes florestas foram substituídas por campos áridos. O solo, infértil, já não sustentava nem as plantas mais resistentes. A biodiversidade colapsou. Inúmeras espécies foram extintas. Os ecossistemas entraram em falência total. As cidades viraram fortalezas. A agricultura virou uma guerra. A civilização regrediu a um estado de sobrevivência primitiva. O mundo, antes vibrante, agora era monótono, homogêneo, feio. A terra virou uma paisagem silenciosa, árida, sem esperança. E tudo começou com o desaparecimento de criaturas que muitos desprezavam: os insetos. Essa história pode parecer fantasia, mas não é. O desaparecimento dos insetos já está em curso. No Brasil, o número de abelhas caiu drasticamente nos últimos anos. O uso desenfreado de agrotóxicos, o desmatamento, as mudanças climáticas estão matando os pilares do ecossistema. O alerta foi dado. Os cientistas estão gritando, mas o mundo continua ignorando o silêncio. E você? O que acha que cairia primeiro no Brasil se todos os insetos sumissem amanhã? A nossa economia, com a falência do agro, ou o nosso meio ambiente, com a morte da Amazônia? Responde aqui nos comentários. Deixa a tua teoria. Se esse vídeo te impactou, curta, compartilha e se inscreve, porque o futuro não começa com um estrondo, começa com silêncio.